Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre o temor de Deus e o medo. Para nós entendermos, nós temos que falar sobre o medo. Para nós entendermos mais o que é o temor do Senhor, do nosso Pai, nós temos que saber diferenciá-lo do medo. O medo, ele carrega esse sentimento de negatividade. O medo, ele remove de nossas vidas toda a negatividade. Então, e o medo, ele traz pavor do nosso Pai. O temor, pelo contrário, ele leva a fazer as coisas para nós agradarmos o Pai. Nós temos que querer agradar cada vez mais, a ter o coração do nosso Pai agradado. Porém, antes de mais nada, nós devemos compreender que o medo, ele é um espírito e que nós precisamos nos libertar dele. Então, em 1 João 4,18, ele fala o seguinte: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento, logo o que teme não é aperfeiçoado em amor. Então, de acordo com essas palavras do nosso Pai, se nós estivermos suscetíveis ao medo, é porque nós não estamos sendo aperfeiçoados no amor do Pai. E este é um processo de amadurecimento ao longo da nossa caminhada com Deus, com o nosso Pai. Além disso, existem indicativos que auxiliam a nós enxergarmos se nós estamos com um sentimento de medo, com esse espírito de medo ou não. O medo, ele acontece porque nós não temos a revelação do amor do nosso Pai. Em 1 João, ele nos revela, se nós tivermos muito medo, nós não estamos aperfeiçoados nesse amor. Caso contrário, se nós estivéssemos aperfeiçoados neste amor, nós não sentiremos medo, porque o amor, ele lança fora o medo. No entanto, isso não condiz com isso, esse sentimento vai bater na nossa porta. O medo, o que ele acontece? Eventualmente é diferente do que vivemos com medo o tempo todo. Ainda na passagem que nós lemos, nós temos que levar em conta que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Isso nos mostra que não é sobre a nossa capacidade de amar, mas sim sobre o amor do nosso Pai, o que Ele nos alcança ao ponto de lançar o medo para fora. Esta é uma verdade que nós precisamos firmar, porque quando nós temos medo, nós vivamos assustados, mas nós devemos nos sustentar nesse primeiro amor, no amor de Deus, no amor do nosso Pai, do nosso Criador. Assim, esse espírito de medo, ele vai embora. Porém, quando nós somos regidos e guiados por Ele, por este medo, nós encontramos todas as nossas situações da nossa vida da mesma maneira, da mesma mentalidade. Assim, nós ficamos paralisados, pois o medo, ele não permite que nós seguimos em frente, nos movimentamos. Isto pode até nos refletir fisicamente, quando nós travamos e nós não conseguimos agir a respeito de alguma coisa ou do que nós vivemos. Nós vemos pessoas que é nítido que elas têm medo. Normalmente elas nem tentam se arriscar, porque ela tem pavor de falhar. Muito menos deseja fazer alguma coisa ou pensando que provavelmente elas vão falhar. Elas se sentem reprimidas. Então elas ficam paralisadas, não fazem coisa alguma, não conseguem tomar decisão, sempre vive na mesma mesmice. Isto acontece porque o medo, ele não nos leva ao que é certo, mas ele nos leva a hesitar e não fazer as coisas de maneira íntegra, correta. O medo, ele nos afasta da presença do Pai. Ao contrário do temor, o medo
O medo ele não permite nos achegarmos a Deus, com o entendimento que nós pecamos, falhamos, nós caímos no erro. Este sentimento nos afasta porque nos acusa do que fizemos. Ou seja, nós deixamos de fazer o certo. Já o temor, ele nos leva diretamente ao coração do Pai, ao arrependimento, pois lá nós sabemos que nós seremos curados, libertos e redimidos pelo sangue de Jesus. Nós temos que entender que o medo, ele também traz culpa e condenação. Quando nós deparamos com o medo, automaticamente nós nos sentimos acusados e culpados. E esta é uma estratégia que o inimigo usa para nos acusarmos, nos atrapalhar. E nós temos que lembrar em João 10:10, porque ele veio para roubar, matar e destruir. E ele veio nos acusar. Não é o nosso pai que nos acusa. O desejo do acusador é nos mascarar em nosso destino e acabar com o que nós temos e fazemos. O objetivo dele é nos paralisar, nos fazer ser incapaz. O objetivo dele é dizer que nós não somos capazes, que não temos aptidão nenhuma para alcançar o nosso alvo, além de inclinar nas nossas mentes que nós não somos filhos de Deus, nós somos condenados e nós não temos o nosso passado limpo. Tudo isso é o que o inimigo quer colocar nas nossas mãos para nós termos medo de Deus e não compreender essa dimensão do amor do nosso Pai. E Ele quer que nós ficamos com medo da repreensão do nosso Pai. Porém, o Senhor, Ele é um bom Pai. A correção dEle é para nós nos melhorarmos cada vez mais. Não é o que Ele coloca na nossa mente, o diabo. Que um pai mau, ele pune os seus filhos pelos seus atos. Na verdade, a correção, ela é limpa, ela transforma, ela traz a justificação que nós precisamos para nós sermos parecidos com o nosso Pai. Então nós temos que entender que o nosso adversário, ele quer que nós ficamos com medo do nosso Pai, ele quer nos paralisarmos, mudar a nossa mente, não deixarmos que nós temos essa revelação deste amor que é maravilhoso, que nos transforma e Ele quer que nós ficamos sem fazer nada para nós não seguirmos os nossos projetos, as nossas conquistas, o nosso chamado, nosso propósito, o que Deus colocou na nossa vida. E se Deus colocou isso nas nossas vidas, nós devemos fazer, porque não é de nós e sim Deus que nos capacita. Por isso que o inimigo, ele põe esse medo nas nossas vidas, para nós não conseguirmos avançar e nós hesitarmos em fazer o que devemos fazer. E com isto o medo, ele nos afasta desse relacionamento que nós deveríamos ter desde lá do Éden, todos os dias na viração do dia com o nosso Pai. Porque este é o projeto que Deus tem para nós. Esse relacionamento diário. É isso que nós fomos criados, é para isso que nós fomos criados. E o inimigo, por sua vez, ele traz esse espírito do medo para nos culpar e para nos condenarmos, ela não ter esse relacionamento com o Pai. Peço que você medite nisso, ore expulsando esse espírito de medo da sua vida e dos seus. Dê um like e se inscreva no nosso canal. Até!